acendendo as chamas do holocausto apocalíptico do capitalismo, os Estados Unidos constroem a maior base de armas atômicas no Afeganistão, sendo uma provocação de alto risco para a China, a Rússia e a Coreia do Norte. Devolvendo o Afeganistão para o Talibã em troca do uso da área como depósito de armas nuclear, trata-se de um jogo sujo do capitalismo de Biden. Esta jogada estratégica dos Estados Unidos afeta poderosamente a humanidade. Este arsenal bélico nuclear de alto risco, mesmo não representando um perigo ameaçador para a Rússia e para o gigantismo armamentista da China, é sem dúvida um grande marketing para a indústria e a demanda de armas entre todas as nações. O novo modelo armamentista do capitalismo vai além das conquistas econômicas de mercado. Interessa aos líderes os monopólios dos artefatos bélicos nuclear, defendendo a supremacia do modelo capitalista imperialista. Pode-se afirmar que o capitalismo de Biden pouco difere do capitalismo intervencionista dos Bush, do Reagan e de Trump. Pesquisas investigativas confirmaram várias formas de capitalismo existentes. Estudos corporativos revelam que o capitalismo acumulativo não distributivo atual é a forma mais estarrecedora modal do capital. O capitalismo de castas hereditárias da cultura otomana, o capitalismo escravagista do Egito e o capitalismo do proletariado industrial geraram menos moções de pobreza, de miséria, como os atuais existentes no capitalismo neoliberal vigente. As estatísticas mostraram um contingente de 60 milhões de pessoas inadimplentes com suas contas atrasadas. No Brasil, a ascensão do capitalismo hegemônico norte-americano, europeu, gerou uma implosão generalizada da economia de países da América Latina e do Caribe. O bloqueio à entrada de tecnologias avançadas na Venezuela e em Cuba pelos Estados Unidos representa um desafio para o desenvolvimento desses países possíveis de produzirem, exportarem o petróleo e o etanol. O Brasil, liderando uma hegemonia com os países da América Latina e do Caribe, como Lula apresentou no seu programa de governo, assegurando o uso de tecnologias de grande porte para setores da produção de energias sustentadas. O momento agora é de vitórias, é de força, é de glória. Isso pode ser decidido na boca da urna. Vamos todos no rumo certo. Lula presidente, presente entre todos nós, libertando todos dos grilhões da tirania que leva a população ao sofrimento, à pobreza.
Brasil, neste momento, o fascismo tomou conta da nossa economia, roubando e controlando o capital nacional, cuja corrupção está explícita em todas as operações financeiras do Ministério Guedes, favorecendo os banqueiros de dentro e de fora do país, investindo milhões na campanha antecipada de Bolsonaro 2022. O socialismo chinês é o grande exemplo que existe para mostrar ao resto do mundo que é possível educar e alimentar a metade da população do planeta sem ter que sacrificar outros povos, outras nações. A China mostrou que é possível todo pobre e classe média possuir um computador, um carro, um celular, um tênis ou um micro-ondas que somente os ricos tinham direito. No Brasil, os políticos da direita tiraram o auxílio emergencial de 600 e 1.200 que o PT, PCdoB e outros partidos criaram e que vai voltar depois das eleições de 2022 com Lula presidente. Reunindo cientistas, sociólogos, economistas e demais segmentos da conjuntura, representando o Brasil pelos partidos de esquerdas que estão assentando sobre bases sólidas da matemática, da física e da química de alta energia, principalmente o Estado da democracia participativa, do socialismo crítico. Seus traços estão registrados historicamente, estão definidos nos registros da temporal literatura védica de anos, que trata da lei do desenvolvimento da história humana, exatamente como Marx a identificou como o materialismo histórico. Imitando Führer, Hitler, Mussolini e os mafiosos do Brasil da ditadura do ato número 5, os marqueteiros do gabinete do mal, seguindo a orientação do capitão Bolsonaro, estão preparando um documento tentando inocentar o genocida de todos os crimes já comprovados na CPI. Documento assinado por senadores e deputados bolsonaristas bem remunerados. Com grande dinheiro público, as quadrilhas mais astutas das fake news estão usando espaço de todas as grandes mídias, tentando mostrar pontos positivos na economia fracassada de Guedes. O país está levado às traças, o que é de responsabilidade do poder público federal, estadual e municipal, das administrações bolsonaristas, se transformou em um fracasso, com escolas destruídas, hospitais, postos de saúde, transporte, segurança. O cenário é um caos. O preço das passagens, dos metrôs, dos ônibus estão subindo descontroladamente. Declarações de cientistas e técnicos
As florestas continuam sendo derrubadas dentro do cenário silencioso, arquitetado pela ministra da Agricultura, patrona dos venenos do agronegócio. O planeta que sobreviveu ao cloro quebrando a molécula de ozônio, que sobreviveu ao efeito estufa e que certamente sobreviverá ao smog do metano. Este planeta que sepultou milhões e que no Brasil uma política inumana, anárquica, chefiada por um incapaz, o genocida, que além de derrubar mais e mais os direitos básicos fundamentais, pretende derrubar a democracia e permanecer no poder. Certamente o povo do Brasil, o brasileiro, o Brasil sobreviverá juntamente com o planeta que sobreviverá à tirania do capitalismo fascista, armamentista que aí está. Pronto. Hey!